Meus amigos, o Sport coleciona mais uma derrota. Mais uma derrota. Novidade? Não, não é, né? O Pepa já estava ameaçado e aí continuou no time. Continuou no grupo. Foi pro jogo, inventou algumas coisas ali, né? Que, pelo amor de Deus... E eu não tô nem falando do Lucas Lima, porque eu já venho falando aqui, nesse canal, que o Sérgio Oliveira é melhor do que o Lucas Lima, em termos de qualidade técnica. A gente não pode comparar um jogador de nível, feito Sérgio, que jogou Champions, etc., para um jogador que, uma grande fase, sem jogar nada, e volta a encontrar o futebol aqui, e aqui ele tá sendo craque novamente. O Lucas Lima é craque, joga muito, mas ele não é melhor do que o Sérgio. Como o esquema pedia 2 jogadores abertos na ponta e um meia, em vez de ser 2 meias, para ficar povoando e não sair nada ali, com um meia, o Sport conseguiu se encontrar na partida depois dos 26 minutos. Mesmo assim, o Sport sai na frente, mas toma uma virada que vai doer, né, lá na frente, né, para o Sport no campeonato. A gente vai fazer aqui o react dos momentos ali, para a gente olhar ali o que funcionou, o que não funcionou taticamente nesse jogo do Sport. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Os gols do Sport, que o Sport toma no brasileiro, são gols muito parecidos uns com os outros. E hoje foi uma coisa inédita, não só do 1-0 no primeiro tempo, mas o Lucas Cunha, por exemplo, joga um baita futebol no primeiro tempo e no segundo tempo ele cochila e acaba o Corinthians fazendo gols ali nas costas dele. Então, assim, tempos distintos do Sport, tempos distintos do placar, e também o Sport não conseguiu manter uma pegada por causa do técnico Pepa, que mexeu errado e que tirou o poderio do time dele no jogo. Vamos falar aqui disso aí depois da vinheta, depois que a gente voltar falando aqui do canal Jandé Foot. No canal Jandé Foot. Minha gente, voltamos aí, Jandé Foot na área, deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreve, quem não é inscrito, não esquece, tá? Ativa a notificação para ficar por dentro de todos os vídeos em tempo real, quando soltar o vídeo aqui e você ficar por dentro. Não se esquece também de quando dá o like, hypa, né? Para quem tem ali no aparelho, vai assistir no aparelho celular, quando você aperta o like, aparece embaixo a palavra hypar, você hypa, e aí ajuda também o conteúdo a expandir, tá? Minha gente, eu comecei o vídeo falando a respeito, né, do Lucas Lima, mas lógico que o Lucas Lima ele é um grande jogador, um craque, porém a gente precisa entender que não joga 12, joga só 11. E quando o Pepa botou os dois jogadores, eles não funcionavam. Um atrapalhava o outro, entre aspas, e aí eu não digo o jogo em casa, onde o Sport tem que propor o jogo, aí é outra história, mas o jogo fora de casa, tem que, no mínimo, jogar com um esquema de jogo decente. E aí tem que ter um meia, tem que ter 2 volantes, tem que ter 2 pontas abertos. E o Sport tentou jogar dessa forma. Porém, o Pepa inventou. O Pepa, ele nem devia estar mais. E eu queria saber do Yuri Romão a questão se ele vai ficar no time. Está sendo falado que amanhã, possivelmente, no caso amanhã, domingo, está sendo resolvida a situação aí do Pepa. Não sei se é verdade, não sei se procede, mas é o que está sendo falado aí nas mídias. E aí, eu queria entender o porquê da insistência. Beleza, eu sei que o Abel chegou aqui e falou bem do Pepa. Eu sei que o Carille falou bem do Pepa. Eu sei que o Zubeldia falou bem do Pepa, mas era um momento diferente. O Sport estava apresentando algo decente. O Sport fez uma boa partida diante do São Paulo, fez uma boa partida diante do Palmeiras, deu uma caidinha de leve contra o Vasco, mas ainda apresentou alguma coisa, teve erros de arbitragem, mas aí a partir do momento que você não consegue vencer Altos, o Bragantino, não consegue vencer equipes frágeis, e aí você consegue se degringolar no seu próprio trabalho, aí fica difícil. Beleza, teve os desfalques, e eu cansei aqui de falar dos desfalques, mas ele jogou com desfalques em jogos de menor qualidade técnica para você apresentar. E ele não conseguiu nem apresentar o mínimo, mesmo com desfalques. Eu acho que não tem desculpa para isso aqui, entende? Não tem desculpa para o Sport da forma que perdeu.
Foi a forma que perdeu. O jogo hoje contra o Corinthians, como é que você bota 1-0 lá na Neoquímica Arena, onde o Corinthians amassou o Sport no primeiro tempo? O Corinthians, ele botou 10-6 em finalizações, mas das quais as 10 finalizações do Corinthians foram praticamente chances reais de gol. As 6 finalizações do Sport, tirando a do gol, acho que umas 2 finalizações foram chances reais. O resto foram chutes de fora da área, longa distância. Né? Teve a bola na trave do Barleta. Então, assim, o Pepa, ele inventou na questão de, mesmo sendo atropelado, ele não conseguiu entender a lacuna que tinha na lateral e na ponta esquerda. Porque o Chico tava uma senhora avenida ali, naquele setor, e quem é que ele vai botar? Eu entendo, gente. Mas se treinou durante a semana com o Nasson, por que não deu a chance para o Nasson? O Nasson não é qualquer jogador da base, né? Ele é um cara que já está na base e já está no profissional, inclusive, já há um tempo. Então ele não vai tremer na base num jogo desse, não. Eu não acredito. Se fosse o boy do Sub-17, eu fico até calado. Que a última vez que o Sport botou um boyzinho novo lá para jogar na Neoquímica Arena foi o Vitor Gabriel. E ele levou 2 gols fáceis do Corinthians naquela ocasião. Mas aí o Nasson acho que poderia fazer ali um reforço pro garoto e ele passa a ordem pro garoto, não passa no meio campo. O Hereda, por exemplo, o Hereda tá voando. Mas no setor esquerdo, o problema do Sport no jogo de hoje, o setor esquerdo foi uma avenida. Tanto com o Chico, mas também com o Carlos Alberto, que foi -1. Então o Pepe errou na escalação do Carlos Alberto titular. O Pepe errou na questão de botar o Lucas Cunha. O Lucas Cunha jogou bem no primeiro tempo. Ele salvou os 3 gols do Corinthians. Primeiro tempo foi o ápice do que o Lucas Cunha pode nos apresentar. No segundo tempo, no primeiro minuto, no primeiro segundo ali de jogo, ele já mostrou o Lucas Cunha normal, né? Porque ele vacilou feio ali, o jogador Memphis Depay, que não tem nada a ver com isso, é um craque de bola, jogador nível Champions também, acabou fazendo gol. Aliás, né? Hoje na Arena, Neoquímica Arena, só teve gol de jogador de nível Champions League, né? O Sérgio, o Memphis Depay. Então, assim, foi só golaço. E aí, gente, o Sport inicia muito mal por conta dessas invenções do Pepa. O Arthur Souza também. Por que o Arthur Souza jogou titular? Bom, se o Paciência não tinha tanto tempo para jogar ali no jogo de hoje, se ele só podia jogar um tempo, ou sei lá, 35 minutos, por que não botou ali o Carlos Alberto em falso 9? Eu não entendo. Dava para ele fazer isso. O Carlos Alberto já jogou desse jeito, inclusive no Botafogo, e ele já jogou de falso 9. E aí ele vai com o Arthur Souza, que é muito frágil tecnicamente, é muito fraco. É muito fraco. Então, no meu ponto de vista, ele errou em 3 peças. Ele errou a do Lucas Cunha. Ele errou a de insistir com o Chico que não ia tomar conhecimento do poderio do Corinthians e se não fosse o Lucas Cunha bem no primeiro tempo, aquele canto ali, aquele lado esquerdo, ia dar uns 3 gols pro Corinthians fácil. O que prova, os 25 primeiros minutos do jogo, já prova de que ele errou na escalação. Mas aí o Sport se encontrou os 26 para frente. Começou a trabalhar a bola, começou a botar a bola no chão. O próprio Lucas Cunha frisava para os jogadores ali, os seus companheiros, de que tinha que ter mais calma. O Hereda estava errando um passe ou outro, nervosismo, o Rivera junto com o Sérgio também errando, estavam se livrando da bola, não estavam fazendo tramas, né? Troca de passe, não estava. E aí o Corinthians pegava sempre a segunda bola, pegava sempre um desperdício do Sport. E nessas jogadas aí o Corinthians perdeu um caminhão. Mas era o setor esquerdo que era o mais frágil, que o Corinthians conseguia trocar para se entrar. Era no setor esquerdo, que era o do Chico. Eu, sendo Pepa, se eu quero ter meu emprego, o que eu faria? Na hora, mudava, ousava, de alguma forma ali, já que eu estou muito ameaçado mesmo, ousa, da forma como a torcida provavelmente iria gostar de ver um jogador ali da posição, coisa e tal. E aí, bota lá, já que treinou durante a semana. Você deixava o Chico no lugar
do Lucas Cunha, no habitat dele. No ataque, como falei, podia botar o caso aberto ou então paciência, e depois sacava paciência. Tentaria o resultado do primeiro tempo. Mas, enfim, com a paciência, inclusive, hoje entrou bem até, digamos assim. O que ele foi, vamos dizer assim, o que ele foi aproveitado, ele conseguiu, vamos dizer assim, participar. Cabeceou, 2 bolas, escanteio, falta alçada na área, etc., cruzamento. Mas o primeiro tempo do Sport mostrou, naquele exato momento dos 26 para frente, de que dava para o Sport, inclusive, fazer 2-0. Com as falhas do Corinthians de não ter feito os gols do primeiro minuto aos 25. As falhas que o Corinthians teve nessas 10 finalizações e não conseguiu fazer esses gols, depois o Sport deu revés. O jogo terminou o primeiro tempo com 10-6 para o Corinthians em finalizações, mais 1-0 para o Sport. No segundo tempo, aí o Pepa não toma uma medida de reforçar o seu time e também reforçar a atenção. Os jogadores do Sport parecem não ter atenção. E aí o Sport ficou atabalhoado muito fácil, muito rápido. Uma bola que foi ludibriada ali num drible de corpo, a bola sobra ali para o Memphis e aí o gol acontece. Depois de uma falha do Lucas Cunha. Aí, depois de 2-1, foi questão de detalhes, né? E o Corinthians meio que titubeou do Sport, e aí sim, com as entradas de paciência, Lucas Lima, e aí a mexida errada do Barleta, disseram que ele passou mal, né? O Barleta, mas o Barleta era um dos caras mais lúcidos, o Sport poderia ter feito 2-0 com aquela bola na trave, né? E aí poderia ter sacramentado, inclusive, a primeira vitória, por que não? Porque você vai pro jogo 2-0 pro primeiro tempo, pro intervalo, poderia ser que o ânimo seria outro. A gente tem condições, a gente tem atitude, a gente botou 2-0 aqui no Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, a gente tem condições, vamos se reforçar aqui. Poderia acontecer isso, mas foi 1-0 só, dormiram, cochilaram e acabou tomando a virada. Memphis Depay é uma qualidade inenarrável, né? O Sport com a entrada do Lobato, que até entrou bem, inclusive, o Lobato entrou bem, o Paciência entrou bem. O Lucas Lima, a gente já sabe qual é a característica dele, é um cara que lança muito bola. E aí eu digo a vocês, Sérgio Oliveira, hoje, Sérgio Oliveira desarmou, interceptou, armou jogo, deu carrinho lá no ataque, fez gol, chutou de fora da área, coisa que o Lucas Lima não faz, gente. O Lucas Lima não faz nenhuma dessas características, não pisa na área, não chuta, não faz gol, não, meu irmão, enfim, não se compara. Então, por isso. Mas aí, o segundo tempo, pedia o Lucas Lima. O Sérgio pode ter cansado também. Tem a questão do Lucas Lima ter uma habilidade muito grande. E aí, o Lucas Lima conseguiu envolver com passes lateralizados ou lançamentos ali, buscando o último terço, tentando fazer do que o Corinthians sofresse um pouco mais. Mas aí, faltou a questão do capricho na finalização. Teve até um lance, né? Que o jogador do Sport chega, acho que é o Lobato, faz uma baita jogada na linha de fundo, cruza para trás, aí o jogador do Sport, eu acho que era o Paciência, chuta cruzado, né? A bola resvala em alguém, passa por cima e o zagueiro tira, bem dizer, na linha. E quase que o Sport poderia ter feito o gol de empate. Mas demais, o Sport não tem plano tático, o Sport não tem uma organização para poder, vamos dizer, agredir o adversário com organização. É difícil você ver isso. E no Sport não tem. E aí é por isso que o Pepa tem que, de fato, ser trocado. Mas aí eu não tenho certeza de que o Sport vai ficar na Série A com esse início tão desastroso. Poderia ser outro treinador. Mas eu falo pelo resultadismo mesmo. Se fosse outro treinador e o mesmo resultado, para mim, a minha opinião seria a mesma. Eu acho muito difícil. Até pela questão de pontuação que a gente vai mostrar aqui. Mas antes eu vou mostrar os lances, né, pra gente fazer um react aqui, mas é complicado eu pensar, os times da tabela ali que brigam por algo com o Sport estão muito à frente do Sport. Enfim, gente, eu vou agora mostrar para vocês o react, né, do jogo, né, os melhores lances ali do jogo, mas antes disso, eu quero que vocês, rapidinho, menos de um minuto, veja aí o recadinho da Montenegro Cargas e o recadinho também da Chácara Vale das Pedras, os patrocinadores oficiais aqui do canal Janefute.
Saca aí. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, voltamos e aí vamos fazer, né, o react do jogo do Sport diante do Corinthians, a derrota para o Corinthians. Vejam o amasso. O amasso, para quem não acompanhou, porque teve gente que não acompanhou, né? Tava em trabalho, tava fazendo alguma outra coisa. Setor esquerdo. Esse setor aqui é uma avenida no jogo inteiro do primeiro tempo de jogo do Sport. Olha o Chico onde tá. Olha onde o jogador botou a bola no ponto futuro. Aí você vê 2 jogadores, 3 com esse aqui. E 3 contra 3. É sempre o mano a mano. E a avenida lateral esquerda do Chico. Aí o Chico se ferrando todinho, né? Pra poder voltar pra fazer a cobertura. E aí sempre a mesma jogada característica do Corinthians. Seja por um lado, seja por outro. Jogar a bola meio que no garrafão da área, que no caso é na cabeceira da área. Sempre vinha alguém para bater de fora, para bater no início da área ali. E aí ficavam vendidos. Mano, essa é uma jogada muito, mas muito juvenil, que todo mundo que joga bola faz. É um cara puxando marcação, esse cara aqui puxa a marcação, e aí todo mundo fica vendido, e aí quem chega batendo é o Memphis Depay. Vejam o início, assim, né, da jogada. É sempre essa jogada, voltando, né, como a turma fala. Vamos lá. Ó, todo mundo puxando marcação e o Memphis já fazendo a busca para poder receber a bola perfeita aqui, limpa aqui. Vejam. E o Hereda, ele não se ligou nesse tipo de jogada, né? Marcou a bola, digamos assim, como dizem, né? Foi um amasso. Foi um amasso esse primeiro tempo do Corinthians. Aí, o Hereda, mais uma vez, ele marca... Esses momentos aí, não é porque eu tô falando só do Hereda, não. Todo mundo tava muito nervoso, sei lá, desapercebido. O Hereda levou um tapinha aí, mas aí é qualidade técnica do Memphis Depay, mas ele teve chance de tipo dar uma truncada no Memphis, mas ele não conseguiu. A massa do Memphis, o Memphis botou ali a massa e ele ficou. Ó, levou uma brecada. E mais uma vez, jogadores voltando do Corinthians, o Yuri Alberto sempre ali, ó. E aí passou perto. Mais uma vez, exploração do Corinthians no setor esquerdo do Sport. Vejam lá. Ó, sempre às costas do Chico. Cara, eu sendo Pepa, eu dizia, meu irmão, tá um festival na minha lateral esquerda. Eu vou ficar fazendo o quê? Nada? Ah, mas é 10 minutos, meu amigo. Tu tá na corda bamba. Tu vai fazer nada. Tipo, tu não vai... Mano, quantos e quantos técnicos europeus, brasileiro inclusive, eu já vi o Rogério Ceni no Fortaleza, em um jogo contra o Náutico, com 20 minutos ele mexeu 2 peças, 20, e ele ganhou o jogo de 2-0 nos aflitos. E aí, mais uma jogada característica, todo mundo de bobo, entrando na área pro cruzamento e a bola veio cruzada para trás. Mais uma vez.
Corinthians era para fazer uns 3, 4 gols ali. Daí eu tô mostrando para vocês. O Corinthians já era para fazer uns 3, 4 gols aí. Só esse tipo de jogada. Aí, mais uma vez, o Sport falha. Que é aquele negócio, né? Quando não era o Corinthians ditando o ritmo pelo setor da esquerda do Sport, era o Sport dando a bola para o Corinthians. Até os 25, 26 minutos. E aí, uma grande falha do setor ali no meio campo. Perdeu a bola feito besta. E aí aparece o Yuri Alberto e faz isso aí, né? O Kaique França cresceu na frente dele, ele tentou tirar, tirou até demais. Hoje foi um daqueles jogos que a gente sempre fala assim, né? Yuri Alberto é aquele jogador que é 880. Ou ele é muito craque ou ele é muito fraco no jogo. E ele hoje foi muito fraco no jogo. Se ele tivesse no momento inspirado dele, num jogo inspirado, a gente tinha tomado os 3 dele. Setor esquerdo. Chico de novo. Ó. Pelo amor de Deus. E ainda sobra pro Memphis. E aí a bola passa direto. Aí, sim, o Sport começa a aparecer. Olha que baita bola. O Rivera dá no meio da defesa. Carlos Alberto toma a frente da defesa do Corinthians, do lateral direito. Aí vamos lá. Se ele fosse um jogador de alta qualidade, digamos assim, ele teria ao menos entrado na área com tudo. Mas ele preferiu brecar um pouco em certos momentos. Eu acho que é aquela coisa, né? O jogador, ele, principalmente quando tá na má fase, ele tem medo de fazer as coisas, né? Ele serve o Barleta. Nesse momento aí foi a bola na trave, né? O jogo tava 0-0. E aí ele serviu o Barleta. E aí o Barleta, caprichosamente, chuta mais uma vez, sem novidade nenhuma, na trave. É um pecado, velho. É um pecado o Barleta chutar 6 bolas na trave. O Barleta esse ano já chutou 6 bolas na trave. Então é complicado, não sei explicar. Né? E mais uma vez, né? Aí o Sport, mais uma vez, trabalhando a bola, trocando passes, tendo mais segurança. Que eu fiquei abismado. Eu falei, meu irmão, esse é o Sport que estava todo bagunçado. Eu não consigo entender como eles do nada se organizaram e se encaixaram. Porque tá muito seguro, a própria transmissão falando, né? Que o Sport tá até bem agora, tal. No início foi massacre, tava sendo um massacre os 25 primeiros minutos e depois o time se encontrou. Mas olha a forma como o Sport tá um pouco mais espalhado no jogo, tá sabendo ditar o ritmo. Você vê, o jogador aqui, ó, tá puxando 2 jogadores para marcação. Enfim, uma baita bola ali invertida. Aí a bola sobrou. Eu achei que essa bola ia sair. Ele deixou quicar, tal. O jogador fez a cobertura ali, né? Mas deu certo. O Hereda. Volta para ele de novo. Aí volta para ele de novo e ele cruza. E aí nesse cruzamento, o gol do Sérgio. Aí eu quero voltar para vocês verem. Voltar. Para vocês verem a movimentação do Sérgio. Quem é que dá a bola para o Hereda? Quem é que dá a bola para o Hereda? Sérgio. Vamos ver a movimentação dele? Ó. Entende? Nunca que você vai ver Lucas Lima fazer isso aí. Nunca que vocês vão ver. Cara, é diferenciado esse cara, mano. É diferenciado. Ele dá o passe, ele vai pra área e ele faz o gol. E de carrinho ainda mais. Golaço. Golaço. Pé em pé, mano. E aí todo mundo pensou, né? Nossa, o Sport vai ganhar do Corinthians? Será que a Mazela vai sair?
Será que o Pepa vai voltar com 3 pontos? Não, meus amigos, não vai. É o esporte velho de guerra. É o esporte que não tá emocionando. E tá aí. No primeiro segundo do segundo tempo. Falta de atenção. Olha a desorganização do time do esporte, gente. Olha a desorganização. Parece montagem, né? Mas não. É o time de Pepa no segundo tempo, com segundos, 5 segundos de jogo. Isso é um absurdo. 3 jogadores marcando ninguém, mais 4 jogadores marcando ninguém. Ninguém. Todos os 7 jogadores aqui da imagem não estão marcando ninguém. E 3 jogadores soltos, com 2 prestes a entrar na área e nenhum marcando. Isso explica o gol. Tinha 7 jogadores do Sport, 7, para marcar 2. E mesmo assim, aconteceu o gol. Olha que absurdo. Olha a linha toda troncha. Cara, é um absurdo. E aí o Lucas Cunha quis adivinhar a bola, quis adivinhar para onde a bola ia, acabou levando uma no contrapé e o Memphis ficou livre para fazer o gol com 9 segundos de jogo. Isso é um absurdo, velho. É de uma incompetência gigantesca. E nesse momento aí, a culpa não é só do técnico. É dos jogadores, cara. Nenhum aí é Juvena, não. Com 9 segundos, se tu tomar com 9 segundos um gol do Corinthians, 9 segundos, pô, é brincadeira. E aí o Pepa vai ter que pegar esse BO pra ele, porque de fato ele tem uma boa parcela de culpa nisso aí. E aí, 11 minutos do segundo tempo. Aí foi um chute que o Yuri Alberto chutou, a bola parecia gol, mas passou raspando aí a trave. Mais uma falha. E aí, setor de onde? Esquerdo. As falhas do Sport são no setor esquerdo. Por que não consertou, Pepa? Porque tu se sentiu seguro com isso? Com esse teu setor aí pela esquerda? Pelo amor de Deus, cara. O Corinthians, por qual setor? Da esquerda do Sport. A avenida do lateral esquerdo e do ponta esquerdo. Muito rápido a virada do Corinthians. Muito fácil. Jogada característica de novo. Primeiro tempo, o Corinthians, mostrei aqui pra vocês, ele voou tentando fazer essas jogadas 10 vezes. E ele não conseguiu fazer os gols. Segundo tempo, em 2 chances, 2 gols. E aí 2-1, sacramentou a vitória do Corinthians. A do Sport tentou, por, 2 ou 3 vezes, chegar ao gol do Corinthians no segundo tempo, mas não teve êxito. Aí foi a cabeçada do Paciência, né, que cabeceia por cima da rede ali. O Sport perde o jogo, mérito total do Corinthians, e o Pepa precisa ir embora, não tem o que fazer. O Pepa não tem mais clima, o Pepa não tem mais resultados que segurem, o Pepa não tem mais o esquema tático, não tem. Infelizmente, gente. Ah, mas tu agora tá falando mal do Pepa. Gente, eu não sou corneteiro, eu comunico. E eu também vou desejar coisa boa pro Sport. Eu não vou desejar que o Sport vire uma casa de mãe Joana em que a cada 3 jogos demita um treinador. Se for assim, para agradar todo mundo, é muito fácil fazer canal. É muito fácil para falar o que a torcida quer ouvir. Eu não sou assim. Eu sou pelo justo. Quem quiser me seguir, que segue. Quem não quiser me seguir, não me segue. E tá tudo certo. O meu jeito é esse. Eu vou botar fichas de que o Sport vai conseguir um resultado ali. E se porventura chegar num denominador ali de eu ver que o Sport não consegue extrair mais nada, eu vou pedir mudança, velho. E eu acho que é assim que deve ser. E aí, respeito, só apenas isso. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês. De quem gosta do meu trabalho, de vocês que me acompanham, de vocês que sempre estão aqui, nesses 3 anos aqui de canal. O que vocês acham do jogo de hoje? Destaque. Zé Lucas também entrou bem, inclusive.
mas teve pouca minutagem de jogo. Eu acho que ele precisa ter um pouco mais de minutagem. Tua opinião, o que você acha que tem que mudar? Qual treinador? Tudo isso, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Abraço.